Olá pessoal, vamos fazer hoje mais um exercício do quociente. Eu vou fazer esse exercício no passo a passo, para que a gente consiga fixar os conceitos. Então assim, considere a função y de x igual a 3x ao cubo divididos pelo cosseno de x. E nós queremos saber qual a taxa de variação dessa função y de x em um ponto qualquer. Ou então queremos determinar a função que nos conta qual a taxa da variação da função y de x em um ponto x qualquer. Então nós queremos calcular a derivada de y de x em relação a x. Quanto vale essa função? Então assim, aqui dá para ver que é utilizando a fórmula do quociente. Então, vamos chamar de U o numerador e V o denominador. Então, vamos escrever aqui, ó. U é igual a 3x ao cubo e V é igual ao cosseno de x. Então, pessoal, quando a gente faz essa anotação, sempre tem que ter em mente o seguinte. Esse U é um U dx, é uma função. U dx igual a 3x ao cubo. E esse v aqui embaixo é o v dx, que é igual ao cosseno de x. Quando a gente calcula o U de linha, o que é U de linha? Ele é a derivada de quem? De U dx em relação a x. E esse U dx, portanto, ele é o 3x ao cubo. Então, é a derivada do 3x ao cubo em relação a x, que vai ser igual a quanto? Esse 3 é uma constante, sai para fora e fica vezes a derivada de x ao cubo em relação a x. O 3 desce e a gente tira uma unidade do expoente. Isso vai ficar enquanto 3 vezes 3x ao quadrado. Então, este U', que é igual à derivada de U de x em relação a x, que é igual à derivada de 3x ao cubo em relação a x, ele é igual a 9x ao quadrado. Eu estou fazendo passo a passo, pessoal, porque às vezes a gente trabalha assim, escreve só U de linha e faz uma operação e esquece que U de linha é uma derivada de uma função de x em relação a x. Com o v? O v é cosseno de x. O que é o v'? O v' é igual à derivada da função v de x em relação a x. E o v de x a gente chamou o quê? O denominador de y de x. Então, é a derivada do cosseno de x em relação a x. Puxa, mas agora a derivada do cosseno é mais seno ou menos seno? A derivada do seno, que é menos cosseno, a derivada do cosseno, que é menos seno. Puxa, não sei. Pessoal, assim, ó, derivada. Então, vamos lembrar o que é o cosseno. O cosseno é uma função que começa com o valor máximo, diminui até o valor mínimo e depois alcança o valor máximo novamente. O que é a derivada? A derivada é a taxa de variação. É a inclinação das retas tangentes. Então, no ponto inicial, o cosseno está no pico. A reta é paralela ao eixo dos θ, ou do x, né? Portanto, a derivada é zero. Mas, na sequência, a reta fica nesse sentido. A derivada num ponto da função do cosseno, o cosseno está decrescendo, a reta fica com um ângulo θ negativo. Portanto, a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. Então, dessa forma, a gente consegue memorizar. Sempre lembra da função,
O que é a função cosseno? É a projeção daquele fasor do ciclo trigonométrico no eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. O cosseno começa sempre, né, em 0 graus, valendo 1, e vai diminuindo até 0 com 90 graus. Depois ele aumenta para menos 1, né, e assim por diante. Então, como o cosseno decresce, a sua derivada tem que ser 0, né, porque a tangente é negativa. Bom, agora é só aplicar a fórmula do quociente. Como é que é a fórmula do quociente? A fórmula do quociente diz assim: a derivada de u de x em relação a v de x, linha, é igual... Aqui a gente escreve sem o x para ficar mais fácil de memorizar. Então é u' v, e quando eu vou fazer o denominador, a derivada do denominador, eu coloco o sinal de menos. V' u. Divididos por quem? Por v ao quadrado. Então, u' v menos v' u. E agora é só fazer, né? Quem que é u de x? U de x é o nosso 3x ao cubo. Quem que é o nosso v de x? V de x é o cosseno de x. Linha vai ser igual a quanto? Agora é só fazer. O linha vale, está aqui ele, 9x ao quadrado. Então é 9x ao quadrado vezes v. V é o nosso cosseno x. Então, cosseno x menos v'. V' está aqui embaixo, ó. V' é menos seno x. Então, entre parênteses, menos seno x. Vezes u. Quem que é o nosso u? O u é o 3x ao cubo. Vezes 3x ao cubo. Sobre v ao quadrado, vai ser o cosseno de x elevado ao quadrado. Lembrando que isso aqui é o nosso y de x. Então, a derivada de y de x em relação a x é igual à derivada desse quociente. Sempre tenha em mente essa notação. 3x ao cubo sobre cosseno de x em relação a x. Quando a gente deriva em relação a uma outra variável. No caso aqui é o x. Vai ser o quê? Vai ser essa notação agora, né? Eu posso escrever dessa forma também. 3x ao cubo sobre cosseno x', é a mesma notação. Isso aqui são equivalentes. Esta notação é equivalente a essa. Vai ser igual a... Aqui eu vou simplificar. Vai ficar esse menos, com esse menos eu posso simplificar. Vai ficar 9x ao quadrado cosseno x mais 3x ao cubo seno x, divididos por cosseno ao quadrado de x. Beleza, pessoal? Então, a gente sempre tem que lembrar, quando a gente escreve a notação u', a gente está se referindo a uma derivada de uma função em relação à sua variável. Tá? Por isso que eu quis trabalhar esse exercício desta forma. No MATLAB a gente vai plotar o gráfico dessa função 3x ao cubo sobre cosseno de x. Então vamos colocar aqui CLC, limpar a linha de comando, limpar todas as variáveis e fechar todas as janelas que eventualmente estejam abertas. Não vamos utilizar agora o módulo literal. Vamos fazer criar todas as variáveis e o vetor tempo. Então, a nossa frequência vai ser, por exemplo, 10 Hz. Então, vou colocar aqui comentado já, que isso aqui é uma frequência em Hz. Vamos criar a nossa variável período, que é o t, que é o inverso da frequência. E isso aqui é o período da função. Período. Considerar o número de ciclos que a gente quer visualizar. Quantos ciclos da função a gente vai querer visualizar? Vamos definir como sendo aí 2 ciclos. E vamos criar a variável que define a resolução do nosso gráfico. Então lembra lá, embora o MATLAB mostre como sendo uma linha, né, na verdade
Aquele gráfico é um conjunto de pontos interligados. Então vamos dizer que a resolução do nosso gráfico, vamos chamar de delta t, vai ser o período dividido em 1000 partes. Então nós vamos pegar um período desse 10 Hz e vamos dividir em 1000 partes. Então o nosso gráfico, a cada 1 sobre 10, a cada 0,1 segundos, vai ter 1000 partes. Então, vamos dividir isso aqui e vamos chamar isso aqui de resolução do gráfico. E agora vamos criar a variável x. Ela vai começar lá em menos t período, né, vezes n ciclos. Se eu quero começar lá em menos 2 ciclos, menos 3 ciclos, menos 4 ciclos, eu multiplico por menos t. A resolução vai ser o ΔT, né? ΔT. E vai até mais t vezes n ciclos. Então, essa é a nossa faixa do nosso gráfico. Então, vai começar em menos t ciclos, tn ciclos, vai até mais tn ciclos. Então, essa aqui é a nossa base de tempo, ou valores de x. E agora vamos criar a nossa variável. Nossa variável vai ser o quê? Y de x igual a um quociente. Então vamos dividir aqui. No numerador vai ter o valor de 3 vezes x elevado ao cubo. E no denominador é o cosseno de x. Lembrando que x é um vetor, eu quero multiplicar ponto a ponto o vetor, eu tenho que colocar o ponto na frente. E como eu estou dividindo pelos valores do vetor, eu tenho que colocar um ponto também na frente do cosseno. Já podemos plotar o nosso gráfico. Então, figure, plot e y de x. Ponto e vírgula, vamos ligar o grid. E acho que é o suficiente, não está dando nenhum erro. Esse arquivo já está salvo, né? Eu chamei como exercício 27. Vamos executar aqui. Tá aí. Essa é a nossa função. Y de x, 3 vezes x elevado ao cubo, divididos por cosseno de x. Note que aqui está a posição do vetor. O x tem 4.500 posições. Mas ele começa em menos tn ciclos e vai até mais tn ciclos. Então, uma forma mais agradável de trabalhar é a gente colocar aqui os valores de x e não a posição do vetor. Para isso, a gente coloca aqui na frente, no plot, x, vírgula. Então, coloque no eixo horizontal x e no eixo vertical os valores da função y de x. Então, se a gente rodar novamente, está aí. Então, nosso período era 1 sobre 10 vezes 2, começa em menos 0,2 e vai até t vezes n ciclos, que é 2, né? 0,2, passando aqui pelo zero. Então a gente tem agora os valores do vetor x e aqui os valores de y de x. E essa aqui é a nossa função. Quantos pontos tem esse gráfico mesmo? Só a gente olhar. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Se eu tenho cada período dividido em 1000 partes, 4.000 pontos, que é exatamente o valor aqui. Né? Tem um a mais, por quê? Porque tem o ponto central aqui, 0. Então vamos plotar agora a nossa derivada, de y de x. Bom, vamos plotar agora a derivada de y de x. dy de x igual a um quociente. Então vamos botar aqui. Aqui embaixo eu vou ter um cosseno ao quadrado de x. Aqui o cosseno de x elevado ao quadrado. E no numerador nós temos 9 vezes x elevado ao quadrado vezes o cosseno de x mais 3 vezes x elevado ao cubo vezes o seno
dx. Temos que colocar os pontos porque é um operador realizado em cada elemento do vetor. Então, na frente do multiplicador, do elevado, do multiplicador novamente aqui, na divisão e aqui. Então, a princípio está ok. Então, é 9x² vezes cosseno de x mais 3 vezes x elevado ao cubo vezes o seno de x dividido por cosseno de x². A princípio está ok. E vamos colocar aqui, ó, plot na horizontal x e na vertical a derivada de y de x. Ponto e vírgula. E aqui vamos botar um holds on para colocar no mesmo gráfico. Vamos ver se deu certo. Deu um erro. Ah, seno. Aqui é seno. Tá aí, essa é a nossa função. Será que está coerente? Né? Então, essa aqui é a derivada da função y dx e aqui está a função y dx. Parece coerente, né, pessoal? Ó, se a gente considerar que as retas tangentes ao eixo, ao gráfico azul, começa com valor alto, depois vai ficando mais paralelo, quando tem o valor mínimo aqui da função derivada, a reta está paralela ao eixo x. E depois vai voltando a ser inclinada e vai aumentando o valor da variável da derivada. Parece coerente, né, pessoal? Vamos traçar umas retas tangentes e verificar se a inclinação da reta tangente é a mesma indicada pelo gráfico da derivada. Para isso, vamos escolher um ponto qualquer. Vamos escolher aqui, por exemplo, o ponto 0,15 aqui. Vou pegar um pouquinho mais para cá. 0,15 e 14. Tá? Então, vamos pegar o ponto de coordenadas 0,15 e 14 e y 0,0105316. Né? E vamos ver se essa inclinação da reta é o mesmo valor do valor dado pela função derivada. Para isso, pessoal, vamos dizer que esse ponto tem coordenadas xp, yp. Então, vamos escrever aqui, ó, comentário, ponto tangente, vai ser o xp, yp. E esse ponto tangente, a gente chamou de tangente, xp, yp, esse ponto vai pertencer tanto à reta tangente como à função y de x. A reta vai tangenciar essa função, né, neste ponto aqui, né? Portanto, esse ponto pertence tanto à reta como à função y de x. Então, o xp escolhido é de 0,1514. 0,1514. Agora temos que determinar a equação da reta. Y de r é igual a m, que é o coeficiente angular da reta, vezes x mais n, onde n é o ponto onde a reta intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas. Quanto vale o nosso coeficiente angular m? M é a derivada da função no ponto. Tá? Lembrando, a derivada é a taxa de variação da função no ponto P, de coordenadas xp, yp. Então, quanto vale essa taxa de variação? É a derivada aqui, ó. Só copiar aqui, ó, Ctrl C e colocar aqui. E vamos trocar então agora o x, né, pela coordenada xp, já que eu quero saber a inclinação da reta no ponto xp. Então, todos os x eu troco por xp. Então, temos aí, está calculado o valor do coeficiente angular da reta. É a derivada no ponto de interesse. Agora temos que descobrir o valor de n. N,
A maneira mais fácil, o que é? É pegar na equação da reta e isolar o n. Então, n vai ser yr menos, então, yr menos m vezes x, ponto e vírgula. Qual é o x? É o x do ponto, P. Então, é o xp, é a coordenada do ponto P. O m a gente já conhece. E quanto vale o y? Bom, se o ponto P de coordenada xp e yp pertence à reta e pertence à função, eu posso calcular o valor de yp através da equação da nossa função. Então, eu posso vir aqui, ó, Ctrl C, e vir aqui e colar na própria equação. Como isso vai ficar confuso, pessoal, eu prefiro fazer assim, ó. Vamos colocar aqui em cima e vamos falar y de p é igual ao valor da função no ponto xp. E aqui embaixo, em vez de yr, eu coloco o yp. Então, xp, yp, vamos chamar aqui de ponto P. É o ponto da reta tangente P de coordenadas xp e yp. Acredito que esteja tudo correto. Agora é só traçar a reta. Então, tem o valor de n, tem o valor de m, tem a equação da reta. Agora é só plotar. Plote x na horizontal e yr na vertical. Se tudo estiver ok, o MATLAB vai traçar uma reta tangenciando a função no ponto xp 0,15, 14. Vamos ver. Opa, parece que deu certo. Está aqui, ó. Ponto 0,15, 14. Vamos ver se é o 0,15. Dificilmente ele vai dar exatamente o mesmo valor, né? Então está aqui, ó. Tá? Essa aqui é o ponto 0,1507, né, onde a reta tangencia a função azul no ponto P. E o que a derivada está nos dizendo? Está nos dizendo o seguinte, ó, no ponto 0,1504, a inclinação dessa reta é igual a a tangente do ângulo, né, dessa reta aqui, é 0,2747. Ou seja, o arco cuja tangente vale 0,747 é igual à inclinação dessa reta. Ou ainda, se vocês preferirem, a taxa de variação dessa função, que pode ser uma medida de qualquer grandeza física, é de 0,2747. Se for distância por tempo, a velocidade do objeto nesse ponto é de 0,20 centímetros por segundo, metros por segundo, quilômetros por hora, dependendo da grandeza física. Então vamos fazer agora um exercício para verificar se realmente é verdade. O que a gente faz? Temos um ponto da reta, vamos pegar um outro ponto aqui embaixo. Está aqui, ó. Então temos os pontos de coordenada x menos 0,1503 e aqui é mais 0,1507. Y menos 0,0519 até 0,103844. Para determinar o ângulo θ, pessoal, a gente calcula a tangente desse ângulo θ aqui, ó. É a tangente que a reta forma, a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. E aqui estão os nossos dois pontos. O ponto, vamos chamar aqui de A, e aqui o ponto B, que a gente colocou dois pontos quaisquer para determinar a inclinação dessa reta. Então, a tangente desse ângulo θ vai ser o quê? A coordenada AX menos BX divididos pela coordenada AY menos BY. Como o lado de B é negativo, está do lado negativo do eixo, né, vai se somar os valores no numerador e denominador.
Então vamos fazer no MATLAB lá. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui do lado. Então tá aqui, ó. É um quociente da nossa altura. A nossa altura vale quanto? Vamos puxar um pouquinho mais para cá. A nossa altura vai ser essa distância aqui, né? Que é o y. Uma parte positiva e uma parte negativa. Então, eu vou somar os dois. 0.0103844 mais 0.0519543 divididos pela altura, pelo comprimento, que é x, né? X começa em 0.1503 e vai até 0.1507. Então isso aqui dá o valor de 0,2071, que é exatamente o valor do y da derivada aqui, ó. 0,2747 aqui, né? Uma pequena diferença de aproximação, já que aqui é 0,1514 e aqui é 0,1507. Então, se a gente quiser saber quanto vale a inclinação da reta, é o arco cuja tangente vale 0,2071. Se eu quiser saber em graus, eu multiplico por 180 e divido por π. Então, essa reta tem uma inclinação de 11 graus. Parece ser razoável, né, pessoal? Olha aqui, ó. É uma reta que dá mais ou menos aí um ângulo de 11 graus.